Quando você casou, você já era membro de uma igreja evangélica ou casou antes da igreja? Por que eu te pergunto? Porque um divórcio fora da comunidade cristã, ele é visto pela maioria como uma naturalidade, mas dentro da comunidade cristã é um impacto. Então, foi antes, foi durante, como que aconteceu isso? Teve influências? O que te levou, depois de você estar estabilizado conjugalmente, de repente, numa linguagem popular, chutar o pau da barraca e levar a vida aí numa aventura pessoal? Então, na verdade, pastor Cláudio Gama, eu não vim de um laço familiar cristão. A minha mãe não era cristã, o meu pai, os meus avós também paterno e materno, e eu fui criado, na verdade, num lar destruído. Eu não era evangélico, e o meu divórcio aconteceu quando eu já era, na verdade, convertido, em aspas, né? E pelos traumas que foram causados no passado da minha infância, que eu levei para o meu casamento, que veio a destruição. Na verdade, eu fui criado no lar onde eu vi o meu pai violentar a minha mãe, espancar a minha mãe em frente dos meus irmãos, e eu guardei aquilo para mim. E, na verdade, isso foi uma pedra crucial para acontecer o meu divórcio com a minha esposa, quando eu casei com ela. Então, a experiência doméstica, familiar, tudo aquilo que você visualizou do seu pai, o modelo que o seu pai formatou a sua família de forma equivocada, anormal, você absorveu esse modelo e levou para o seu novo relacionamento familiar e começou a reproduzir isso. Então, você casou-se totalmente doente e reproduzindo as ações comportamentais do teu pai, é isso? E sua esposa, que era inocente, que não tinha nada a ver com isso, se tornou o seu pau de arara. Sim, bendita a palavra, né? Verdade que, na verdade, a gente lá em casa, a gente não teve uma educação, não teve uma criação paterna, não tivemos verdadeiramente amor paterno, né? Porque meu pai abandonou a minha mãe, a gente era muito novo, e isso me trazia um incômodo muito grande. Por quê? Principalmente de não crescer num lar evangélico e ver minha mãe sendo agredida e espancada pelo meu pai. Então, eu guardei esse trauma dentro de mim, tive uma infância conturbada por causa disso e levei isso para o meu casamento. Na verdade, não existia uma cura interior. Na verdade, aquilo que os meus pais, a minha mãe passou com o meu pai, eu passei a fazer a minha esposa passar o que minha mãe passou, pelos traumas da vida e uma ferida que não foi curada. Em que momento no seu relacionamento conjugal você ou a sua esposa perceberam que você estava reproduzindo traumas do passado, traumas da sua infância? Em que momento, ou não houve uma percepção, ou você ficou cego pelas circunstâncias e de forma brutal tomou uma decisão de romper com o laço matrimonial? Sim. Na verdade, o nosso casamento foi muito conturbado por muitos ciúmes. Muitos ciúmes. De quem? Seu ou dela? Dos dois. Os dois eram totalmente desequilibrado. Então você tinha uma doença, uma ferida, traumas,
e, por sua vez, a sua esposa também, de forma inocente ou inconsciente, apresentava também um sintoma de um ciúme doentio. Aí juntou aí o... Sim, verdade. Na verdade, ela também, para você ver como é que são as coisas, a minha esposa, a mãe dela, eles moravam em São Paulo e a mãe teve que fugir para o Rio de Janeiro porque já não aguentava mais ser espancada pelo pai. Então agora se funde do meu lado uma família, eu que via meu pai espancando, né, agredindo a minha mãe, não dando amor aos filhos, e do outro lado a minha esposa vendo o pai a violentar, espancar e não dando amor aos filhos. Com isso, quando nós casamos, levamos para o nosso casamento. E quando nós não tivemos controle, quando nós não tivemos controle emocional por causa desses traumas do passado, o casamento não ia dar certo, nunca ia dar certo. Porque o relacionamento com Deus é diferente quando você não tem um relacionamento com Deus. Ou seja, vocês casaram, foram para dentro de uma cama, para dentro de uma casa, para cima de uma cama, mas na verdade não era nem casa e nem cama. Era uma arena, era uma guerra, porque eram duas pessoas traumatizadas, reproduzindo atos traumáticos, e ao invés de vocês construírem um relacionamento salutar, entraram em guerra e ficaram em oposição. Eu quero agradecer pela sua sinceridade, porque as suas palavras estão servindo de alerta, de despertamento para muita gente, porque às vezes a tendência na comunidade cristã, quando o casamento, o relacionamento começa a arranhar, é atribuir a Satanás. É o diabo, é o diabo. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, são reproduções comportamentais que o casal está reproduzindo do ambiente familiar de outrora. Por isso que é importantíssimo se cumprir a palavra, né? Não é só deixar pai e mãe, é você fazer uma reciclagem da história da sua vida para viver o novo na verdade.